Boa noite a todos, obrigado pela presença. Obrigado, doutora Patrícia, mais uma vez, por se disponibilizar a dar essa aula. É sempre um prazer ouvir a senhora, todo o conhecimento que a senhora vem dando e compartilhando com a gente esse tempo todo, esse ano todo. Queria aproveitar também para só relembrar realmente todo esse caminho que a gente percorreu, mesmo nesse Covid, mesmo nessas dificuldades. Obrigado sempre pela sua disponibilidade para fechar com uma das últimas aulas desse ano letivo. É uma honra mais uma vez, doutora. Por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu me ofereci também para dar aula. O que eu vou mostrar para vocês é uma sugestão que a gente publicou tem 2 semanas na SBN, e é sobre hepatite C. Então, eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro momento é uma revisão de conceitos, só para a gente relembrar, e aí sim eu entro mesmo no tema da aula, que são estratégias para a gente prevenir soroconversão e controlar surto de hepatite C em ambiente de diálise. Essa publicação não é uma diretriz, não é uma recomendação, são sugestões que ao longo do tempo a gente vai aprendendo, vai lendo, e eu acho que do ponto de vista prático é muito bom. Não está passando o meu slide. Vamos ver aqui. Pronto, lá. Bom, a gente tem um divisor de águas que é 1989. Até 1989, a gente tratava anemia na doença renal crônica com transfusão de sangue. Até 1989, a gente sabia que tinha hepatite A, hepatite B, e sabia que tinha hepatite não A e não B, que na verdade a gente não sabia que hepatite era. Então, hepatite e doença renal crônica com a sua anemia, elas vieram muito juntas. Tanto é que, depois de 89, por coincidência ou não, a gente teve aqui em 89 a genotipagem, a clonagem do vírus da hepatite C, isso foi em 89. E, ao mesmo tempo, foi quando começou a aparecer os trabalhos em fase 3 de eritropoetina. Então, de novo, um marco em 89. Eu lembro, em 89, a gente começou a fazer pesquisa clínica de eritropoetina ali na casinha de diálise. Então, são 2 marcos importantes que acontecem depois de 89. E aí, se a gente vai olhar, então, eu tenho a EMAX, EPREX, o nome que a gente quiser chamar. Depois, a anemia ela teve um caminho ao redor de 2000, 2007, olha quanto tempo se passou, e aí vieram os agentes estimuladores da eritropoese, então o Mircera, Aranesp, e mais recentemente o estabilizador do RIF, que vai sair um cadigo sobre isso, a gente ainda não tem no Brasil, mas é uma forma de tratar anemia com comprimido, né? É via oral. E, em paralelo, vem também uma melhoria muito grande da hepatite C. Aqui em 1993 é quando começa os trabalhos mesmo de interfero, embora já se utilizava algumas coisinhas, algum piloto em relação a interfero e hepatite C, já que agora a gente sabia que hepatite não A e não B era hepatite C. Depois, olha o pulo também, de 2000, que é a ribavirina, até 2015, são 15 anos, mas aí virou um novo marco para a hepatite C, que é a confirmação dos medicamentos antivirais de ação direta, que isso acabou mudando o nosso patamar em relação ao tratamento de hepatite C. De sorte que em 2015 o FDA já incorporou esses medicamentos e agora em 2019 o Ministério da Saúde, com o seu PCDT, ele também incorpora várias drogas antivirais para o tratamento de hepatite C de população geral. E isso é tão reconhecido que o Nobel de 2020 foi justamente para os 3 cientistas que descobriram o vírus da hepatite C em 1989. Então, eles receberam o Nobel de Medicina por essa grande descoberta. Muito bem, hepatite C, embora essa prevalência ela varia no mundo, a gente tem lugares, por exemplo, como o Egito, com uma prevalência muito alta, e lugares que, às vezes, a prevalência já está a 0, alguma coisa. Né? Então, a gente vê o Brasil nessa posição, o mais escurinho é maior prevalência e o mais clarinho, para quem mostra os dados, né, é menor prevalência. A gente vê que o Brasil não está tão ruim assim a nível de prevalência de hepatite C. Isso em população geral.
Por conta de toda essa evolução, e aqui eu coloco até desde 1976 lá em cima, e aí fazendo essa roda do tempo, até chegar agora, 2015, 2016, com um tratamento eficaz para a hepatite C, a Organização Mundial da Saúde lançou uma iniciativa de eliminação de hepatite C até 2030. Isso já foi lançado há alguns anos em outros países, o Brasil aderiu. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil em 2030 não vai ter eliminado a hepatite C. As projeções otimistas é que 2051, né? E mesmo a Europa, mesmo países de primeiro mundo, não vão conseguir eliminar a hepatite C até 2030 por vários motivos que a gente vai ver durante essa explanação. Mas é possível. Então, eles fizeram uma tendência de você fazer microeliminações, observar as regiões onde você tem uma maior incidência, trabalhar nessas micro-regiões para ver se no futuro um todo a gente consegue eliminar a hepatite C da população geral. Muito bem. Com isso, se a gente olhar essa linha do tempo agora de hepatite C, dá para a gente querer isso agora, porque essas drogas atuais, elas são basicamente isentas de efeito colateral, elas vêm em forma de comprimido, e a gente pode dar para renal crônico, dialítico, diálise peritoneal, transplantado, imunossuprimido. De sorte que abriu uma visão muito importante para o Brasil também, já que o Ministério da Saúde incorpora isso gratuitamente em 2019. Então, vamos dividir essas informações olhando uma prevalência mundial relativa, que é de 1 a 3%. Se a gente for lembrar que a população mundial hoje está praticamente 8 bilhões de indivíduos, a gente poderia ter passeando por aí ao redor de 80 a 250 milhões de indivíduos. E aí fica um pouco difícil. É de anti-HCV ou de hepatite C, né? Uma coisa é ter o anti-HCV e você não ter hepatite. Então, esse 1 a 3% também vai variando de acordo com as populações. Mas, para quem é portador da doença hepatite C, essa doença continua sendo a causa mais frequente de transplante hepático, então já tem o seu impacto. Ao redor de mais ou menos 700 mil mortes ano, então bem importante. E diferente de hepatite B, a gente não tem vacina, vai ser muito difícil ter vacina, ela vai mais ou menos igual ao HIV. A gente não tem profilaxia nem pré-exposição, nem pós-exposição. Então, nós vamos nos basear muito em prevenção e tratamento. Mas a notícia boa é que essas drogas antivirais de ação direta, elas têm uma resposta virológica sustentada, eu chego a dizer que é basicamente de 100%. Tirando aqueles grupos especiais, a gente alcança basicamente 100%. Então, realmente, é factível essa história de querer eliminar a hepatite C do ponto de vista mundial. E a gente está acostumado com vírus, né? Infelizmente, a gente já sabe tudo como que é a foto do coronavírus. Esse daqui também é o vírus da hepatite C. A gente vê aqui à direita o receptor, e aqui no caso é um receptor do hepatócito. E só de cara a gente já vê que ele é cheio de ramificações, ou seja, ele gruda, ele é ávido. Ele procura o seu hospedeiro, e se ele não gruda num tentáculo, ele vai grudar em outro. Quando a gente abre esse vírus, a gente vê que ele é uma fita de RNA, diferente da B, que é DNA. É uma fita de RNA, e é uma fita também que tem todos os seus soldados envolvendo. Olhando aqui, olhando de dentro para fora, a gente tem essas bolinhas azuis, que a gente chama de proteínas de capsídeo, começa já a ser a carapaça, né, o envelope desse vírus. Além disso, ele é envolto também por uma camada de lipoproteína, né? E fora dessa camada de lipoproteína, a gente tem as glicoproteínas, essa é 1, essa aqui é 2. Então, é um vírus, é uma fita, somente isso, mas que já tem, no mínimo, 3 camadas de proteção. Proteção para entrar, para chegar, para se unir ao hospedeiro e para replicar. Olhando aqui embaixo, é importante a gente abrir essa camada do vírus, porque as drogas antivirais vão agir, respectivamente, em alguma dessas posições. Então, a gente divide esse vírus inteiro aberto em 2 estruturas. Essa aqui de proteínas estruturais, né, à esquerda de vocês, e as proteínas não estruturais, que, na verdade, é a fita de RNA. Essas proteínas estruturais, então, a gente chama de core,
a glicoproteína é 1, a E2, e observe que tem aqui esse P7, isso aí é um canal iônico. No HIV, desculpa, no coronavírus, quando vocês forem ler onde que teoricamente a cloroquina poderia agir, né, é justamente protegendo a acidez da célula, protegendo o vírus da acidez. Então, esse P7, ele tem algumas funções, mas uma delas é que quando o vírus estiver passeando dentro do hepatócito, o ambiente ácido das organelas não machuque o vírus. Então, já vem toda essa proteção, e aí sim, de NS2, NS3, NS4A, B, NS5A e B, isso daí é a fita do DNA, é aí que vai ocorrer basicamente a replicação. Então, essas drogas antivirais, basicamente, elas vão agir nessas posições. Tem duas setinhas vermelhas, do NS5B e do E2. O E2 é uma região extremamente hipervariável do vírus, e aí ele já começa a fazer evasão viral, e aí já fica a dificuldade de vacina. E essa região S3S5B também é uma região que sofre intensas mutações. Então, esse vírus ele constantemente está mudado e aí a dificuldade de se fazer a vacina. É descrito basicamente 6 genótipos do vírus, mas a gente já tem até o 8, mas dentro de cada genótipo tem vários subtipos. Uma pequena alteração em uma porção, você já faz mutações intensas. Mas, basicamente, essa estrutura viral, e como qualquer vírus, o envelope vai ser responsável por ligar e fundir ao hepatócito, e a fita viral é a replicação, eliminação e a ação junto ao hospedeiro. Muito bem. Aqui eu deixei no slide para a gente saber basicamente a função de cada uma dessas estruturas virais, basicamente de fusão e basicamente de replicação. E é interessante porque interferon, ribaverina, que está no passado do tratamento de hepatite C, eles não davam muito certo, especialmente em indivíduos imunossuprimidos, renais crônicos, justamente porque eles não estavam agindo basicamente na replicação. Eles faziam uma ação antes dessa replicação, o motivo de não ser tão eficaz em populações gerais. Muito bem, o vírus da hepatite C é basicamente de contaminação parenteral, ou tudo aquilo que está em contato com alguma coisa parenteral. Então, aí tem os exemplos, desde manicure, dentista, mãe para o filho, hemodiálise, transfusões, injeções, tudo aquilo que a gente compartilha, que está contaminada, com certeza a gente pode contaminar. E lembrar que o vírus ele pode durar, existem artigos mostrando 72 horas num ambiente, né? Vai depender muito da carga viral que tem naquele ambiente, mas se acha vírus vivo em superfícies. Então, esse vírus, quando inoculado de uma forma parenteral, essa partícula viral ela vai ter uma ligação bem estreita e bem fácil, aqui demonstrando, com o hepatócito. E como qualquer também replicação viral, isso é igual para todos, né? Então, o vírus entra, ele vai ser protegido por aquele P7, então as organelas ácidas não conseguem destruir, o conteúdo, o genoma vai ser traduzido, vai ser replicado, vai ser liberado. E o interessante é que a hora que o vírus sai, ele usa o receptor do VLDL para sair, e ele sai envolto de uma camada de lipoproteína. E isso faz com que os anticorpos neutralizantes achem que aquilo ali não é vírus. Então, isso já é para enganar a ação de anticorpos neutralizantes, porque ele sai disfarçado. Muito bem. Isso é muito parecido com tudo aquilo que a gente estuda de vírus, mas é aí, então, o vírus dentro da gente. O que vai acontecer? Qual seria a reação do hospedeiro? A gente pode ter uma resposta imunológica adequada, com cura, ponto final, acabou o assunto, ou uma evasão viral. Da hepatite C, de um modo geral, falando de população geral, eu não estou falando especificamente ainda de hemodiálise, a gente tem que, ao redor de 20% a 40% dos indivíduos infectados se curam. Então, ótimo. Significa que houve uma resposta imunológica adequada. Entretanto, 60% a 80% existe essa evasão viral. Esse vírus vai replicar. Né? Em relação ao vírus, por que às vezes ele consegue replicar e ganhar da nossa resposta imunológica? Porque ele tem uma alta taxa de replicação, e aí a gente vê lá naquela última parte da estrutura dele, que é esse NS5B, ele tem aquela região hipervariável do E2, que foge de vacinas, foge de drogas pré-exposição, e ele tem essa camada de lipoproteína que também protege ele de anticorpo neutralizante.
Quando a gente olha, então, o nosso sistema imune, que também serve para tudo, a gente vê que eu estou em contato com o vírus, eu lanço mão da minha imunidade inata, lógico, eu vou começar a lançar mão de interferon, depois vem a interleucina 2, faz toda a inflamação e eu posso resolver o problema. Se isso não dá certo, a gente lança a mão da nossa imunidade adaptativa. Vem a celular, depois vem a humoral. Então, se o linfócito T conseguir, por seus meios, fazer o clearance desse vírus, também ok. Se não, eu ainda vou estimular o linfócito B e vou produzir o anticorpo neutralizante. Então, a gente tem as 3 imunidades juntas para combater. Quando eu perco a briga, eu tenho a replicação viral. Quando eu ganho, eu levo esse indivíduo para a cura. Muito bem. Naqueles indivíduos onde eu tenho o vírus ganha, né, essa luta, pelo menos parcialmente, a gente passa a ter uma infecção sistêmica. Então, a hepatite C, então agora eu coloco entre aspas, não é uma doença só do fígado, né? O vírus, ele ataca qualquer órgão do corpo. Os indivíduos que acabam evoluindo para a cura, aqueles 20%, 40%, eles podem até passar desapercebidos e assintomáticos. 15% a 30% só vai ter um sintoma. Mas são sintomas inespecíficos, uma mialgia, um mal-estar, uma fadiga, a gente dificilmente tem icterícia, ainda bem a gente não tem quadros frequentes de hepatite fulminante, e pronto, tem muita gente que até teve, se curou e nem ficou sabendo. Mas esses 60% em média, que pode evoluir para infecção crônica, muitas vezes vão descobrir isso através de um exame de anti-HCV de rotina. Essa infecção crônica, ela pode passar por vários órgãos, e para nós a gente tem, com bastante frequência, né, as glomerulonefrites, especialmente associadas às vasculites, às crioglobulinas, mas a gente pode ter diabetes, a gente pode ter doença cardiovascular, então realmente é uma doença incapacitante que afeta bastante qualidade e morbidade do paciente. Essas infecções crônicas, desses indivíduos, ao redor de 60% a 80%, uma parte deles, até 1/3 dos que evoluem para doença crônica, eles também podem evoluir para quadros mais graves de cirrose ou de carcinoma hepatocelular, especialmente naqueles grupos de mais risco ainda, o alcoólatra, o inflamado, homens. Então, se nós tivermos basicamente 100 indivíduos infectados pelo HCV, nós vamos ter pelo menos uns 10% aí que vão estar apresentando cirrose e carcinoma hepatocelular. E quando a gente fala do nosso paciente renal crônico, ele entra ali no grupo de risco, porque além de imunossuprimido, é um indivíduo inflamado. Muito bem. O diagnóstico também melhorou muito, né? Esse gráfico, esse marcador de infecção aí à direita em azul, ele fica muito fácil da gente ver. Eu estou infectada pelo hepatite C hoje, daqui uma semana o meu RNA está positivo. Então isso é fantástico. Hoje os exames de laboratório, e aí eu não vou dizer os exames de última geração, então o RNA, 1 a 2 semanas já positivou. Quando a gente vai para TGO e TGP, elas também vão se elevar. E a gente tem um pico dessa elevação em 8 a 10 semanas. Então, a TGP passa a ser um marcador muito importante, especialmente para quem vinha com uma TGP ou TGO normais. E o anti-HCV é por volta de 5 a 10 semanas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na frente de um anti-HCV positivo, porque pode ser que a história já aconteceu, inclusive com uma cura. E aquilo que eu estou vendo agora seja só uma sequela. Então, são 3 exames, com esse tempo de positividade, que é aquilo que a gente precisa olhar quando frente a um paciente na nossa diálise. E aqui em dias, né, que fica fácil, então eu coloco ali, RNA, 10 dias está positivo. Anti-HCV, 70 dias está positivo. Então aqui eu gosto de colocar esse slide para a gente pensar, poxa vida, se eu estiver lá na hemodiálise, eu já vou pensando. Se eu tiver que jogar fora o capilar, e esperar o resultado do exame, poxa vida, o anti-HCV pode ser que demore um pouco para ficar positivo, para eu falar, nossa, esse indivíduo também se contaminou. Então, o RNA, ele é fantástico. E aí, na primeira semana, eu já tenho um exame positivo, tá bom? Muito bem. Aqui é do CDC 2020, só para embasar aquilo que a gente sabe, né? Um paciente que tem um anti-HCV negativo, já que é um exame de terceira geração, a gente basicamente vai dizer que esse indivíduo, então, não tem nada.
anti-HCV positivo de tão bom que é o exame como marcador viral. Se ele tiver um anti-HCV positivo, eu preciso fazer o RNA, o HCV é RNA. Eu preciso saber se ele tem o vírus ou se ele só tem a imunidade. De sorte que também os exames de laboratório são tão de excelência hoje que frente a um anti-HCV positivo, mas um RNA negativo, basicamente, eu estou frente ao indivíduo que curou. Foi só contar. Tá certo? Só que a gente vai começar a falar de populações um pouquinho diferentes, onde a resposta imune é um pouco diferente também. É o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Lá atrás todo anti-HCV positivo, todo anti-HCV negativo, fico tranquila, não é nada. Depende. Se esse indivíduo hoje está com anti-HCV negativo, mas ele se expôs a algum evento de risco, ou ele é um paciente de risco, pode ser que ele esteja naquela janela imunológica, e para esse indivíduo, um anti-HCV negativo, eu tenho que fazer um RNA. Ok? Então, a gente tem que levar a sério o anti-HCV positivo ou negativo, mas acrescentar essa história da janela. Se fosse um RNA negativo, aí eu poderia falar, ok, fechado. RNA negativo não tem nada, mas anti-HCV negativo, ele pode estar em janela imunológica. Então, isso é importante para a gente construir a explicação de hemodiálise. Para tratamento, continua sendo utilizado a tabela de cronicidade, avaliação de cirrose, né? O Child A, B, C, lembrando, né, só para a gente relembrar, de 5 a 6 é uma cirrose compensada e a gente utiliza bilirrubina, albumina, ver se está com ascite, distúrbio neurológico e coagulograma. Lembrando que nos exames habituais de diálise, a gente tem albumina sérica trimestral, a gente não faz coagulograma, né? E a gente não tem TGO, a gente só tem TGP. Então, a gente já começa a ver que, às vezes, eu vou precisar fazer uma bilirrubina para tentar fazer a classificação de cirrose. Mas isso vocês sabem muito bem. E essa fibrose, e aí passa a ser importante, porque o tratamento lá na frente, ele utiliza muito esse exame. Embora específico, ele não é tão sensível, mas olha que exame simples. Eu, através da TGO e plaqueta, eu faço o cálculo desse APRE ou FIB4. Com isso, eu vou fazer cálculos de fibrose. Qual o problema? A diálise a gente só tem TGP, não é TGO. E conversando com a doutora Maria Lúcia, do fígado, não pode substituir TGO por TGP. A TGO é mais sensível, então se a gente quiser fazer esse cálculo na diálise, eu tenho que pedir a TGO. E como é que só para a gente rever, é isso daqui. Então, quando eu tenho um APRE menor que 1, eu tenho uma baixa probabilidade de cirrose. Se eu tiver usado o FIB4, menor que 1,45, baixa probabilidade de fibrose e de cirrose. É importante saber se tem ou não cirrose, porque lá na frente o tratamento ele vai depender se o indivíduo tem cirrose, se é cirrose leve, se não é cirrose leve. Então, isso é levado em consideração. Mas lembrar que é TGO. Óbvio, né? Você pode estender isso com ressonância, com elastografia, e até culminar quando há indicação de biópsia hepática, né? Onde aí nessa seta a gente vê, então, essas pontes de fibrose, pós uma necrose hepatocelular. E cada vez menos os gastos, os hepatos, os infectos, estão utilizando de biópsia hepática para indicar ou não o tratamento para o vírus da hepatite C. Muito bem. Esse tratamento é o que tem do PCDT do Ministério da Saúde, que eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que a gente tem, né? Isso foi incorporado em 2019. Ele alcança todo mundo, né, todos os pacientes. Só lembrar que toda vez que eu quiser tratar um indivíduo com hepatite C, eu preciso ver se ele tem hepatite B, porque se ele tiver, tem chance, né, dependendo da transmissão, eu preciso tratar primeiro a hepatite B. Essas drogas antivirais para hepatite C, elas podem reativar o vírus B, o rituximab pode reativar o vírus B também, então é preconizado, primeiro trata B para depois tratar C. Em tratando a C, olha que beleza, a resposta viral sustentada, que é aquela resposta que a gente tem, o RNA fica negativo 3 meses depois do tratamento, é basicamente 100%.
o anti-HCV ele vai permanecer positivo. Na diálise também isso passa a ser importante, porque a gente continua jogando fora o capilar, mesmo com RNA negativo, né? Não tem recidiva ao tratamento, mas a gente pode ter reinfecção. E aí, esse indivíduo pode até ser seguido, se for um caso de hemodiálise, na nossa clínica. Aí você pode fazer o RNA dele a cada 6 meses ou uma vez por ano. E olhando essa tabela toda, a gente vê o genótipo 1, B, 2, 3, 4, mas o bom é que são drogas pangenotípicas. Então, elas pegam todo tipo de genótipo. E aqui tem os nomes dos medicamentos, e depois eu vou levar vocês para a hemodiálise, que é o que o Ministério da Saúde está preconizando, mas tudo isso é comprimido, é via oral, e basicamente de 8 a 16 semanas. Muito bem. Por conta de tudo isso, que a gente já sabia, né? O Brasil, através da doutora Maria Lúcia, que é do Instituto do Fígado e também da Sociedade Brasileira de Hepatologia, professora aí da escola, vocês passam com ela no ambulatório, ela encampou essa história de eliminar e fazer a microeliminação. E um dos locais de fazer a microeliminação, o ambiente de hemodiálise. Então, para isso se criou um registro brasileiro para eliminar a hepatite C das unidades de diálise. Ele envolve infecto, patologista, gastro, hepatologista e, óbvio, os nefrologistas. Isso é dividido em regiões, só para vocês entenderem. Aqui na região sudeste, quem toma conta aqui, também aqui no centro, é o Álvaro. A gente faz reuniões mensais. Então, a gente faz reunião com o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. E, com isso, a gente leva para as clínicas essa iniciativa de todos colocarem os pacientes portadores de hepatite C, ou mesmo colocar que não tem ninguém com hepatite C, nesse registro. E junto com esse registro, existe toda uma iniciativa por trás para a gente auxiliar o médico a encaminhar esses indivíduos para tratamento. Muito bem. A gente fez uma reunião agora, semana passada, só para mostrar para vocês, o Brasil deve ter umas 900 clínicas de diálise. Nós já estamos com quase 500 clínicas cadastradas para o registro de hepatite C, até mais do que o próprio censo da SBN, né? São Paulo, o estado de São Paulo lidera, a gente já tem 80 clínicas que aderiram a esse registro, de sorte que a ideia é 100%, óbvio. E as clínicas que começarem a eliminar a hepatite C recebem lá um certificado que é uma clínica livre de hepatite C. Muito bem. Aqui é uma aula que a Maria Lúcia deu para vocês o ano passado no Hospital do Rim, numa terça-feira, e esses códigos de barra mostra o conteúdo científico, tanto para falar sobre o projeto, mas também de diagnóstico e tratamento. Então, para quem fala, bom, eu vou rever as hepatites, isso está muito bem visto e muito bem detalhado nesse registro. Quando eu entrei no registro, que foi no final do ano, eu achei que era importante a gente encaminhar para as clínicas também, lá no final, no RT e nos médicos, uma sugestão de como você, além de prevenir a soroconversão, você minimizar o surto. Porque isso tem as coisas do CDC, tem uma publicação do JBN de 2019, escrito a várias mãos, inclusive pela Maria Lúcia, que está muito bom. Mas eu queria dar alguma coisa mais mastigada. Então, eu escrevi, a Maria Lúcia fez a revisão, o Alexandre é um colega também do interior de São Paulo, fez a revisão, e a gente publicou, todo mundo pode ler e utilizar da forma que achar conveniente. E por que eu achei importante a gente levar esse conhecimento? Né? Primeiro, que fica fácil, né? O plantonista, o RT, tem tanto assunto para ver na clínica, que tudo aquilo que chegar do ponto de vista prático, eu acho que ajuda bastante. Então, olha esse gráfico, essa população, agora a gente falando de diálise, olha que interessante. Ele coloca-se o que vai acontecer na era o que vai acontecer na época pós esses antivirais. Então, a gente tem aqui até 2015. Nos Estados Unidos, a prevalência de hepatite C em clínica de diálise era de 7%, até alta, né? Esse azul, olha que interessante, é a era da hepatite B, né? Com vacina, com eritropoetina, com menor quantidade de transfusão. Hepatite B, a gente hoje
quase que não vê na clínica de diálise. E a hepatite C vai seguir esse rumo, não por vacina, mas provavelmente pelas drogas virais. Então, daqui, acho que mais uns 1 ano, 2 anos, eles devem repetir esse gráfico, já mostrando nos países de primeiro mundo, que já estão utilizando as drogas desde 2015, 2016, o impacto que isso já está dando a nível de tratamento. Esse é o censo da SBN, eu utilizei dados desde 2000. Em 2000, a gente ainda não tinha, né? Era não A e não B, depois a gente começou a fazer o exame anti-HCV, mas era 20% de prevalência de hepatite C, muita coisa. E aí vem caindo assustadoramente, isso é um trabalho fantástico, eu acho que aí o nefrologista tem uma mão muito boa nisso. De sorte que agora em 2020, que é o último censo, nós estamos com 2,8% da população em diálise com anti-HCV positivo. Se eu olhar só anti-HCV positivo, isso dá ao redor de 4.000 pacientes. Tá? A gente vai saber também, com esse registro, quanto dos anti-HCV positivo realmente são indivíduos que estão com a hepatite C. Mas é um dado bom, a gente tem uma prevalência até que baixa, em relação àquele outro gráfico que eu mostrei para vocês. Muito bem. E qual é a diferença de indivíduos com hepatite C na diálise, quando eu comparo com indivíduos sem hepatite C na diálise? Então, aqui é um trabalho muito interessante. Quando a gente olha hemoglobina menor que 8,5, transfusão, sangramento gastrointestinal, eu sempre vou ter mais casos nos indivíduos com hepatite C do que naqueles sem hepatite C. Quando eu vou olhar qualidade de vida, depressão, prurido, falta de apetite, olha como ter hepatite C é pior do que não ter hepatite C. E hospitalização, embora aqui seja até um pouco, que é todas as causas de hospitalização. Mas quando a gente ajusta, também ter hepatite C eu hospitalizo mais, especialmente se for relacionado ao fígado, e se morre mais também. Então, hepatite C piora a qualidade de vida, a hospitalização e a mortalidade, né? É meio fácil da gente entender isso. E tem esse dado que é alarmante. Você fala, poxa vida, na diálise são tão poucos pacientes, preciso ter tanta essa preocupação? Sim, né? Porque mais de 50% dos surtos de hepatite C de todos os ambientes, mais da metade acontece em ambiente de hemodiálise. Então, hoje, o ambiente de hemodiálise provavelmente é um ambiente de maior risco de você contrair hepatite C, de você transmitir hepatite C, de você se reinfectar, especialmente se você for um indivíduo que já tratou. Então, aqui a gente mostra dados dos Estados Unidos, né? São vários casos, mas o importante é isso. 50% ser dentro de ambiente de diálise, no mínimo eu preciso me familiarizar com essa possibilidade. E onde que eu vou buscar o conhecimento? Hoje também está bem estabelecido. A gente tem o CADIGO de 2018, falando só sobre diagnóstico, tratamento, prevenção de hepatite C. E aí, provavelmente vocês já sabem, mas vai sair um CADIGO novo, né? Eu já li esse, que é confidencial, né? Eles vão focar aí bastante no tratamento das glomerulopatias, eles vão falar bastante sobre o transplantado e hepatite C, mas está para sair, então, um CADIGO bem novo de hepatite C, agora em 2022. Eu sigo o PCDT, está muito bem escrito, 2019, e eu posso também utilizar o guia do CDC, que é de 2020. Então, a gente tem uma bibliografia vasta disponível, né? E inclusive brasileira, para a gente aprender a prevenir e a tratar esses pacientes. Lembrando, a nível de hemodiálise, o que a nossa portaria fala? Basicamente é a que fala de 2014, né? A RDC número 11. Desde 2014, a gente descarta o capilar para aquele indivíduo que é anti-HCV positivo. Dentro da clínica de diálise, o SUS não fornece, né, o exame HCV-RNA. Então, se eu tenho anti-HCV independente do RNA, eu descarto. Nós temos a TGP mensal, o anti-HCV semestral, e a gente não precisa separar esse paciente nem com máquina, nem por sala, nem por cadeira, nem por funcionário. Tem clínica que na política dela ela faz o isolamento por sala, ou por cadeira, ou por turno. Aí fica a critério da clínica. Pela lei, a gente não precisa separar nada, ok? Muito bem.
E aí, quais são os desafios que a gente enfrenta, ou que a gente precisa enfrentar e olhar para eles dentro da clínica de diálise, né? Primeiro é se as nossas medidas de proteção padrão estão sendo mantidas. Quando a gente quebra essas medidas, a gente vê que não é só a hepatite C que vem à tona, a gente vê tudo. Vê as pirogenias, os problemas com a água, tudo repercute quando é violado essas medidas. Então, a primeira coisa, quando a gente tem qualquer problema dentro da clínica, é ver se os protocolos foram escritos, atualizados, se a educação continuada está funcionando e se a gente está praticando as medidas de proteção padrão, né? Isso é fácil de entender. Esse trabalho é de 2015, mas é interessante porque ele reúne 36 papers, onde ele vai avaliar 45 surtos, né? Eu só coloquei o resultado para vocês verem que contaminação por hepatite C tem vários caminhos, vários. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê a gente teve uma hepatite C dentro da clínica, mas tem vias que já são documentadas. Então, as injeções, o cuidado de manipular a heparina, a solução salina, a desinfecção das máquinas, o ambiente, o cuidado, o reuso. É muito difícil a gente pegar a hepatite C dentro de uma clínica que mantém as suas medidas de proteção padrão. É realmente muito difícil. Mas é muito fácil, às vezes, a gente quebrar essas medidas, porque é muito dinâmico a sessão de hemodiálise. Então, esse parâmetro é publicado e é importante da gente sempre ir atrás. Eu posso não detectar precocemente um caso suspeito, aí eu chamo muita atenção dos médicos, né? Às vezes eu vou fazer a admissão de um paciente e esse paciente vai vir assintomático. Hepatite C, especialmente um quadro crônico, é assintomático. A TGP, ela pode estar, inclusive, normal ou ligeiramente tocada. Então, a TGP não vai me dar muita pista. Teste anti-HCV falso negativo, se o laboratório está fazendo de terceira geração, gente, basicamente é raro. Então, hoje eu confio muito no teste anti-HCV negativo, mas eu preciso pensar se aquilo ali é um falso negativo, né? Eu preciso saber onde eu estou trabalhando, quem está me fornecendo os exames, se aquilo ali eu confio. E uma coisa que é iniciar a diálise em sorologia e você não fazer separação daquele paciente. Então, quando a gente quebra de novo o nosso protocolo de admissão, é aí que vão começar a aparecer os erros. Eu posso ter uma dificuldade em confirmar a doença, porque o SUS, aí falando de SUS, ele não me paga, né? Ele não tem a PAC para o HCV-RNA, então eu fico com aquele paciente lá anti-HCV. E, de repente, ele é um replicador e ele está passando com mais facilidade esse vírus, especialmente no ambiente de violação de medidas padrão. Falso negativo em diálise para HCV-RNA pode ter. Primeiro, eu preciso coletar esse exame antes de diálise, porque ele é dialisável. A heparina altera um pouquinho. E renal crônico, ele é imunossuprimido, ele tem viremia intermitente. Então, às vezes, vem um HCV-RNA falso negativo, que isso pode acontecer. É mais fácil acontecer um falso negativo para RNA do que para anti-HCV. Então, eu preciso ficar alerta a isso. E não encaminhar para tratamento, que hoje em dia, se a gente tem 2,8% de indivíduos anti-HCV positivo, eu faço uma pergunta, todos foram encaminhados para tratamento. Se não foi, a gente precisa descobrir o porquê que não foi e a gente facilitar essa ida do paciente ao encontro das medicações. São Paulo é mais fácil. A gente tem 17 Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo, né? E aí o doutor Lúcio conseguiu para a gente esse mapa junto à Secretaria Estadual de Saúde, então eu descobri que nós temos 181 centros para referenciar a hepatite C. E esses centros, a gente pode ver, só na capital são 39, na Grande São Paulo 28. O interior, Baixada, Vale do Paraíba, a gente também tem. Né? Então, fica um pouquinho mais fácil de eu tentar fazer a ponte entre o nefrologista, dentro de uma clínica de diálise, e o centro de referência. Qual é o problema? Muitas vezes o centro de referência só vai querer receber quem tem o RNA positivo. E aí, dentro da clínica de diálise, eu não consigo fazer o RNA. Então, como isso é uma iniciativa de todas as sociedades, então a gente está conseguindo também fazer esse elo e esse centro de referência receber o renal crônico com anti-HCV e o próprio centro de referência fazer o RNA.
Muito bem. Para o paciente, não precisa dizer por que eu preciso tratar. A qualidade de vida dele é pior, hospitalização é pior, óbito é pior, cirrose é pior, carcinoma hepatocelular é pior e menor chance de transplante renal, né? Então, só isso daqui a gente já precisa chegar na clínica amanhã e ver, poxa vida, deixa eu ver minhas hepatite C aqui, ou pelo menos meus anti-HCV. Então, lá nesse documento, está escrito isso, né? Por que eu tenho que eliminar? Poxa vida, eu vou trazer aos pacientes em hemodiálise uma chance de não pegar o vírus. Aqueles que já foram tratados, eu dou uma chance maior deles não terem a reinfecção. E também auxilio o profissional de saúde a diminuir o risco dele transmitir a doença de um paciente para outro, ou ele também se infectar. Então, realmente, todo mundo se beneficia com isso. Para a gente eliminar a hepatite C, são realmente vários itens. E aqui, de novo, chovendo molhado. Eu preciso prevenir a soroconversão, eu preciso fazer diagnóstico precoce, minimizar e controlar o surto, tratar precocemente e evitar uma reinfecção. TGP. Todo mês eu tenho TGP. E aí, se vocês olharem, observarem, eu falo isso bastante para vocês, a TGP do renal crônico, especialmente o dialítico, ela é no nível inferior da normalidade. 12, 13. A gente não sabe se isso é inflamação, hemodiluição, a gente não sabe. A gente só sabe que TGP do renal crônico dialítico é baixo. É tão importante essa informação que quando a gente tem um aumento de 50% no valor basal dessa TGP, isso já tem que ligar um alerta vermelho. E, às vezes, só por esse aumento, já faz com que eu inicie rastreio de hepatite C. Óbvio que eu vou checar outras causas. Vou checar álcool, vou checar estatina, mas a TGP para nós, que é um exame mensal, ela realmente precisa ser vista e ela precisa ser marcada com vermelhinho, uma bandeirinha, né, um red flag, toda vez que ela ultrapassar 50% o valor basal daquele indivíduo. Então, às vezes, uma TGP de 24 pode estar significando para mim uma ativação de qualquer doença a nível hepático. Então, é um exame que eu tenho que ter na admissão, eu preciso avaliar e, se possível, na admissão, ver se ele tem um histórico de TGP, porque pode ser que em algum momento, especialmente internado, ele apresentou uma elevação de TGP e aquilo ali me orienta até chegar a uma sorologia, eu ficar de olho, porque uma das hipóteses de TGP elevada é uma contaminação por hepatite C. Esse é o artigo do JBN de 2019, que está muito bom, e é tão importante que, olha esse pedaço de fluxograma. Então, toda vez que eu tiver a TGP mensal acima do dobro do basal, eu tenho que ir atrás da causa e, a depender do que eu estiver achando, eu estou autorizado por mim, né? Não é que o SUS vai sair pagando todo mundo, isso daí é uma recomendação da SBL, a fazer todas as sorologias virais para B e para C, de tão importante que é a análise da TGP. Anti-HCV a gente faz semestral, né? Olha a especificidade dele, 99%. Mas a gente tem aquele problema da janela, né? De 5 a 10 semanas. Quando eu tenho o teste positivo, o anti-HCV positivo, ou pode ser que eu estou com a infecção, ou foi uma infecção resolvida, né? Eu tirar o nobis fora, eu tenho que fazer o RNA. Falso negativo é difícil, mas o renal crônico, de novo, ele é um indivíduo imune incompetente, então ele pode ter uma dificuldade maior em ficar produzindo esse anticorpo. Então, às vezes, eu posso ter um falso negativo por conta disso. Tá? Falso positivo é muito improvável, agora a gente utilizando a terceira geração. Ele precisa ser visto na admissão, a gente precisa valorizar, a gente precisa coletar o exame, e a gente tem que depois continuar fazendo coleta semestral. Às vezes a gente precisa colocar um paciente em diálise e não tem a sorologia, então eu sugiro que a gente deixe ele isolado, jogue o capilar fora, até vocês terem pelo menos o anti-HCV na mão. Agora, se vem com uma TGP elevada, o anti-HCV negativo, lembrar lá atrás aquilo que eu falei para vocês, pode ser que esteja na janela, então o anti-HCV negativo não é passaporte para eu dizer que ele não tem a hepatite C. RNA. Então, de cara, eu já vou dizendo que não faz parte, né, do nosso kit de exames, nem anual, nem semestral, nem quando o anti-HCV é positivo, e o SUS libera o capilar uso único só pelo anti-HCV. Mas ele é o padrão, né, para a gente fazer o diagnóstico,
E é interessante porque ele também serve para, independente do genótipo desse vírus. Então, ele vai para todos. Ele, em 1 a 2 semanas, ele está positivo, né? Agora, o falso negativo, na diálise, a gente já precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque, primeiro, ele é dialisável, né? Então, a gente sempre tem que coletar antes de diálise, isso é importante. E aí, é a batalha nossa. Quando a gente não consegue na clínica, a gente tem que entrar em contato com centros de referência e falar, olha, a gente não tem aqui na clínica. Um exame desse é 200, 300 reais. É difícil para a clínica bancar isso. E a gente está conseguindo essa ponte com o centro de referência e o paciente indo coletar nesse centro. Muito bom. Se eu sigo as medidas de precaução padrão, se eu mantenho um programa de educação continuada, se eu sou rígida na admissão dos pacientes, especialmente se é origem hospitalar, se é trânsito, se ele teve transfusão, se ele teve cirurgia, se ele fez tratamento dentário, se ele fez uma tatuagem, se tomou droga endovenosa. Então, eu preciso valorizar essa história pregressa do paciente, valorizar qualquer queixa, porque geralmente eles são assintomáticos, então uma queixa estranha de fadiga, a gente precisa valorizar, nem tudo é uremia. E, se possível, quando ele vier, especialmente de uma origem hospitalar ou até de um ambulatório, que a gente tenha o passado dele, no mínimo de transaminases. Isso daí de até 12 meses. Que às vezes ele se contaminou há 6 meses atrás e eu falo, não, me traga dos últimos 2 meses. Então, quanto mais informação, menos risco da gente ter esse indivíduo na clínica. Então, aqui, esse documento, né, essa sugestão, a gente no final faz um algoritmo, mas assim, tem clínica que faz até mais do que isso, tem clínica que não consegue, mas a gente queria chamar atenção para alguns pontos, né? Então, quando eu olho aqui em cima, o paciente tem uma sorologia positiva para anti-HCV, e se ele tinha uma anterior negativa, eu estou frente a um caso de suspeita de soroconversão. É muito difícil hoje eu achar que o anti-HCV é um falso positivo. Mas se vocês acharem que repita o anti-HCV, né? Em 2, 3 dias ele está pronto. E se ele confirmar que era positivo, então realmente eu tenho uma soroconversão. A soroconversão a gente vê por isso daí, tá? E é importante porque a gente tem também que documentar junto à vigilância sanitária. Agora, eu não estou vendo o anti-HCV, porque a gente só faz de 6 em 6 meses. Então, olha a TGP mensal. Porque se ela começa a aumentar, ou ela teve uma história de antes de chegar na clínica que a TGP se elevou, pessoal, fique de olho no anti-HCV, e às vezes, uma TGP que era alta ou chegou alta, a depender daquilo que vocês estão avaliando, às vezes vale a pena até já pedir o RNA, tá certo? Mas é TGP, eu vou pedir o anti-HCV, e se ele vier positivo, ele passa a ser esse caso suspeito. Toda a gente fala que é soroconversão, é aquele indivíduo que já está dialisando comigo, era tudo negativo e agora ele positivou, né? Se é um indivíduo que eu recebo com hepatite C, óbvio que não é um caso de soroconversão na minha casuística, porque ele já veio com hepatite C. Então, aqui são os pacientes já prevalentes que já estão dialisando na minha clínica. Olho no anti-HCV semestral e olho na TGP mensal. Esse caso suspeito, né? Esse indivíduo que eu faço um anti-HCV, ele vem positivo, lembrar que se já é positivo, eu já posso usar o capilar uso único e o SUS vai me reembolsar. Mas se é só uma TGP que subiu, eu falo, puxa vida, segura esse paciente aí, esse reuso, que talvez eu não faça, que o ideal seria não fazer, aí o SUS não vai me reembolsar. Então, muitas vezes, frente a uma TGP alta, se vocês têm uma suspeita de hepatite C, é falar com o gestor da clínica que é muito importante fazer uso único, que a gente vai evitar em uma semana transtornos terríveis lá na frente. Tá? Então, a TGP, de novo, é sinal de alerta, vermelhinho, anti-HCV, óbvio que é, né? Basicamente, tem lugares que não se repete o anti-HCV, você já vai direto para uma suspeita de hepatite C. E, lógico, toda vez que eu tiver um anti-HCV positivo, naquele momento na clínica, é uso único. Se ele for negativo, ele era um falso positivo, né? Que é muito difícil. E aí eu tenho que ver por que ele foi. Então, uma das coisas importantes é você conversar com o laboratório. Falar, olha, tem mais casos assim? Porque eu tive um caso aqui que era positivo, agora está negativo, o que está acontecendo? Tá? Hoje em dia, realmente, é muito difícil.
Mas aí agora a gente está lá na nossa clínica e a enfermeira falou assim, doutora, chegaram os exames e tem um paciente que soroconverteu. Ele era negativo e agora ele está positivo. Então, isso é soroconversão. Se eu tiver 2 casos, é surto. Tá? Então, a soroconversão e o surto, eu preciso comunicar à Visa local. A Visa vai te visitar e vai querer saber o que aconteceu. E ela vai checar tudo, se foi quebra de medida de padrão, se foi erro médico, se foi do paciente, ela vai descobrir, né, o motivo, que é importante, descobrir para a gente não repetir. Então, pessoal, frente a uma soroconversão já estabelecida, eu tenho que chamar toda a equipe da clínica, né, os profissionais de saúde, a gente fazer um toró de parpites ali para ver o que está acontecendo. O paciente tem que ficar em uso único. É importante coletar o RNA desse indivíduo e antes da sessão de diálise. Se ele vier um RNA positivo, aí tá perfeito, é hepatite C, tratamento. Se ele vier um anti-HCV, desculpa, um RNA negativo, eu vou excluir uma infecção. Aí eu preciso checar porque esse indivíduo era um anti-HCV. É paciente novo? É paciente que eu não fiz sorologia? É paciente que ao invés de fazer semestral eu fiz anual? Então, mesmo assim, a gente vai ter que saber por que o anti-HCV é positivo e o RNA é negativo. Porque se ele fez uma viremia, ficou anti-HCV positivo, e agora está um RNA negativo, durante quanto tempo ele ficou com viremia positiva, né? Porque todo mundo que faz anti-HCV positivo, em algum momento ele ficou com viremia positiva. E nesse momento ele passou para alguém? Então, a gente tem que obter os dados clínicos, é o que a gente sugere, de todo mundo da clínica, dos últimos 12 meses, para ver se aquele que nesse momento ele fez uma cura, mas se ele não passou para outro. Checar funcionário, checar paciente exposto. E aí que é o grande dilema. Aquele que eu fiz o caso índice, ok, eu já sei, uso único, se vier positivo, vou tratar, chamar a família, conversar. E o que eu faço com os contactantes? Né? O que eu faço com o indivíduo que está na mesma sala, fez o mesmo reuso, que até então era anti-HCV negativo, fazia reuso. Com o funcionário que funcionou. Então, quem é esse indivíduo? E aí a gente vai aqui para esse slide, que é o contactante. A gente sabe que contaminar com hepatite C em reuso, em cadeira, em máquina, em turno, é difícil. Se o padrão é seguido, é difícil. Com trabalhos de filogenética, se descobre que o surto, quando tudo isso é direitinho, é o paciente da cadeira A, ele vai passar para o colega dele da cadeira ao lado. Porque é mais fácil você passar o funcionário pegando o meu vírus e levando para o vizinho. Observem que anti-HCV não precisa isolar. Quem está fazendo tratamento de hepatite C, você não precisa isolar. Mas se ele tem RNA positivo, o vírus está ali dentro e a contaminação é parenteral, né? Então, o que a gente sugere? Isso é extremamente angustiante, mas é importante. Então, o que seria o ideal? RNA de todo mundo da clínica. Enquanto o RNA não sai, uso único para todo mundo. Então, isso, se você chegar para a doutora Maria Lúcia e perguntar, doutora, o que eu faço com meus outros 400 pacientes? Ela fala, RNA em todo mundo. Vai dar para fazer? Não. Uso único em todos? Não dá. Então, vocês vão ter que ver na clínica, discutir com os pares, o protocolo da clínica, como vocês vão fazer para minimizar um surto. É horrível chegar um anti-HCV e aí você fica esperando e torcendo para o RNA vir negativo, aí vem positivo, e esse indivíduo já fez uns reusos, já passeou o capilar dele. Então, no mínimo, existe um mínimo. Todo mundo que participou do mesmo reuso precisaria fazer uso único e fazer RNA, no mínimo. Mas aí você poderia ver todo mundo que está naquela sala. Ou você pode checar todo mundo da tua diálise que teve TGP dos últimos 4, 5 meses alterado e fazer daquele pessoal. Então, olha para vocês verem que como um caso vai trazer um estresse enorme, enorme para a clínica. Então, é melhor prevenir e minimizar o surto, tá bom? Esses algoritmos tem lá no documento, depois quem tiver interesse vai atrás. Enquanto isso, o teto caindo na nossa cabeça,
né, a gente também tem que iniciar a análise de causa raiz. Esse é um artigo, ele tenta trazer assim, como que eu controlo 100% das infecções na clínica? Aí vem catéter, água, hepatite B, C, mas eu achei interessante porque é factível, desde que a gente não quebre nenhuma regra. E a regra é médica, de enfermagem, de paciente e família e de ambiente, né? Então, é muita variável para a gente controlar, ou seja, é meio que impossível a gente controlar 100% das infecções na clínica, mas eu preciso atrás da causa raiz. A vigilância sanitária, pessoal, ela às vezes tem fama de ser punitiva, mas ela também ela é muito educativa. Porque se você fala assim, aconteceu isso, acontece. Mas você não indo atrás da análise de causa raiz e mostrando que você está sendo efetivo, está minimizando o surto, é para isso que a gente vai ter o evento adverso, né? A gente aprende e tenta que ele não se repita. Para finalizar, é o tratamento. Isso está no artigo do JBN. Lá atrás, em 2019, o pessoal da Gastro propôs uma iniciativa que realmente não deu certo. Eu já vou dizer para vocês que não deu certo. Era assim, meu paciente tem anti-HCV positivo, então eu vou fazer o RNA. Já deu errado, porque a clínica não consegue fazer. Não, então eu vou fazer aquele APRE. Também deu errado porque a gente não tem TGO. Eu posso até mandar fazer, mas a gente não tem TGO. E eles queriam isso porque quem tivesse um APRE maior igual a 1, ia para o centro especializado. Mas quem tivesse menor que 1, ou seja, praticamente não tem cirrose, eles estavam estimulando a gente fazer o tratamento nas unidades de diálise. Mas isso é para dizer para vocês que quem quer fazer o tratamento dentro da clínica, é só ir lá prescrever os comprimidos e a gente pode tratar, tá certo? Especialmente se esse indivíduo não tem nenhum grau de cirrose. Aí pode ser um comprimido normal lá na clínica da diálise. E aqui fica interessante porque a gente tem 3 classes desses antivirais modernos, que vem da literatura desde 2015. Então, eu coloquei aqui, se a gente abrir a fita do RNA, olha aqui o NS3. Então, nós temos os inibidores de proteases. Esses inibidores de proteases, todos vão terminar com Previr. E aí a gente vai ver aqui o Glecaprevir, que é um dos medicamentos que a gente vai usar. Nós temos também em outro momento de replicação, que é o NS5A, que são os inibidores da replicação. E eles terminam com Asvir. E aqui a gente tem o Pibrentasvir, que é preconizado na diálise. E tem também aqueles que agem inibindo a polimerase, é lá já no finalzinho, que termina em Buvir, e aí a gente tem o Sofosbuvir. Então, entendendo agora o círculo, a gente fica entendendo mais o esquema de tratamento. E o que o PCDT para diálise preconiza, a gente olhando aqui à nossa direita, tem para pacientes renais crônicos com clearance menor que 30. E aí eu estou incluindo hemodiálise, diálise peritoneal, para indivíduos que nunca fez tratamento prévio e indivíduos que não têm cirrose. Esses indivíduos, então, eles tomam o comprimido que é a união do Glecaprevir, que é 100 miligramas, Pibrentasvir 400, aí eu não preciso falar o da indústria farmacêutica, é o que o SUS está liberando, é pangenotípico, sem cirrose, 3 comprimidos por dia de uma vez, 8 semanas, e se tiver cirrose grau A, 3 comprimidos por dia, o mesmo esquema, 12 semanas, tá certo? Quando tem cirrose B, C, óbvio, o gastro, o hepato que vai tratar, aí tem que fazer a genotipagem, mas aí tem várias associações. Se a gente olhar aqui, né, a cesta básica de medicamento tem várias possibilidades. Aí tem possibilidade para o transplantado, e aí a resposta viral sustentada é aquele indivíduo que permanecer negativo o RNA por mais que 12 semanas, é dito como um curado. Agora, eu posso tratar na clínica, né, mas aquele indivíduo que já tratou anteriormente, tem Child B, é candidato a um transplante renal ou hepático, ou está também com hepatite B ou HIV, aí realmente é melhor ir para o centro de referência, e muitos nefrologistas do registro, eles querem também que o caso tranquilo também seja tratado, tá? Então, ok, a gente está encaminhando também para o centro de referência. E olha que interessante, na população geral, a resposta sustentada é 99%. Olha em DRC, estágio 4, 100.
PRC estágio 5 não dialítica, 98, e na diálise 98, ou seja, são drogas que basicamente não dão efeito colateral, são em forma de comprimido, e eu vou ter basicamente a cura em quase 100% dos pacientes. Então, por que não tratar, né? Essa história de eliminar, ela não é tão fácil assim, porque a gente vê que nós temos diversos níveis de precaução padrão, né? Mas a gente tem a obrigatoriedade da portaria, que é a TGP, o anti-HCV, e a gente, então, precisa ter a obrigação de ver os exames, fazer uma história médica sustentada, né? E a gente tem a obrigação de tratar ou encaminhar esses indivíduos para tratamento. E era isso que eu queria dizer para vocês. Então, obrigada, e eu fico à disposição para comentários e dúvidas.